dias. Bom dia. Então, reiniciando a leitura do livro Confiança, Doação e Gratidão, Forças Construtivas da Vida Social, de Lex Boss, na página 43, vamos iniciar com de 21 a 28 anos. E eu peço que vocês sinalizem, quando vocês quiserem que eu pare, puder levantar a mão, ou mesmo colocando no áudio, tá bom? 21 a 28 anos. Em vários sentidos, esse período é uma oitava dos primeiros 7 anos, ou do primeiro setênio. A observação é que oitava é uma repetição em escala mais elevada. Um aprendizado pela ação e, em muitos aspectos, por imitação. Para a maioria dos adultos, trata-se dos anos da primeira experiência profissional. Agora, quer-se aplicar o que se aprendeu, como motorista, como enfermeira, como contador, como montador, como burocrata, como assistente de laboratório, ou o que quer que seja. A meta primária, nesse caso, é conseguir ter domínio do ofício, ou seja, das ações profissionais primárias, mesmo sendo de gênero mais intelectual, em conexão com a real experiência profissional. Essa confiança profissional, essa confiança no próprio conhecimento especializado, forma a moldura para crescer dentro desse mundo adulto. O primeiro passo para uma autoconfiança adulta. Mesmo que a primeira ocupação seja a família, começa a autoconfiança no campo vocacional. Cozinhar refeições, cuidar de crianças, organizar a casa. Dos 28 aos 35 anos. Com o crescimento na profissão, torna-se visível uma segunda dimensão que se sobrepõe à da especialização em sentido mais estrito. Trata-se da dimensão social ou organizacional. Uma enfermeira descobre que não só pode exercer sua profissão conforme a aprendeu, mas também tem de lidar com colegas, com a enfermeira-chefe, com a lavanderia, a cozinha dietética, com o serviço de apoio, com o médico e os especialistas, todo um cosmo de colegas com os quais precisa aprender a trabalhar em conjunto, dos quais depende, mas que também dependem dela, com os quais é preciso firmar compromissos, com os quais surgem conflitos. O mesmo também vale, por exemplo, para um torneiro mecânico. Ele descobre a rede de trabalho sob forma de um contramestre, de um diretor de empresa, de um inspetor de qualidade, de um mecânico de manutenção, de um serviço de armazém, de um contador, de um serviço logístico, de um departamento de tarifas e assim por diante. Também ele precisa aprender a movimentar-se nessa rede. Isso requer habilidades sociais, capacidade de empatia, diálogo. Em resumo, as habilidades cujos germes foram implantados no segundo período de 7 anos, segundo setênio. Alguns já terão sido promovidos nesse período, sendo convocados a deixar a antiga, primeira, atividade e dedicar-se inteiramente a questões de liderança e organização. Outros acrescentarão essas tarefas como uma segunda dimensão profissional à primeira. Ambos os fatos significam um passo adicional no caminho para o autoconhecimento.
As novas capacidades a serem desenvolvidas tornam visíveis pontos fortes e fracos na própria pessoa. Elas requerem também o desenvolvimento de novas forças da confiança. Confiança no encontro, no aconselhamento, nas outras pessoas. Também na esfera privada da vida e nas atividades espontâneas, vida comunitária, são requisitadas, nessa fase da vida, essas forças da confiança. De 35 a 42 anos. É em dois sentidos que nasce, nesse período, uma consciência para uma dimensão espiritual. Um deles refere-se ao plano do autoconhecimento. No decorrer do mencionado processo rumo à vida adulta, uma confiança crescente ocorre junto com a dimensão profissional e organizacional do trabalho. Ao mesmo tempo, todavia, cresce também a rotina. Intensificam-se questões existenciais quanto ao sentido do todo, quanto ao futuro, quanto à própria identidade. É a midlife crisis, crise de meia-idade, uma oitava, que é um nível superior de uma repetição, da dúvida pela qual também passa o adolescente entre 14 e 21 anos. Num período como esse, pode nascer uma consciência dirigida a valores mais elevados, a uma atribuição mais profunda de sentido. Surge a possibilidade de proporcionar a aumentada e, em parte, novamente abalada autoconfiança, um fundamento inabalável numa perspectiva espiritual. O outro lado do despertar para uma dimensão espiritual está no direcionamento do trabalho. A rotina maior no trabalho significa, ao mesmo tempo, mais distância dele. Observa-se de fora a própria atividade na organização. Vê-se como o conteúdo do trabalho se modifica por introdução de nova tecnologia. A própria organização também adquire novos traços com isso. A direção interfere, a concorrência desfere um golpe. Vê-se como as pessoas lidam umas com as outras, com a natureza, com a verdade, com a moralidade. Disso nascem perguntas. Em que direção isso evolui? Quem ou o que define a direção? Será que esses são pensamentos ou conceitos diretivos? Qual é a sua qualidade? Será que eu mesmo posso confrontá-los com outros e, assim, influenciar o rumo evolutivo das coisas? Trata-se, em sua maioria, de questões estratégicas que apontam para a terceira dimensão da vida vocacional, ao lado da dimensão profissional ou organizacional. A lida com essa dimensão é um novo passo em direção ao autoconhecimento e, ao mesmo tempo, a inclusão de uma terceira fonte de confiança, confiança no espírito, no pensamento, na força das ideias. Vou fazer uma pausa que eu vou grifar isso aqui. Dos 42 anos aos 63 anos e após. Quando, em nossa exposição, chegamos aos 21 anos, falamos sobre os dois grandes desafios dos quais o jovem adulto é exposto: desenvolvimento da autoconfiança e da confiança no mundo. Nos 21 anos seguintes, o desenvolvimento da autoconfiança, da influência mútua exercida com o mundo, está no centro. O tríplice fundamento da confiança, que foi trazido das fases de juventude, é agora subjacente a uma transformação e interiorização para uma tríplice autoconfiança. É, então,
que o homem atinge o limiar da seguinte grande fase de 3 vezes 7 anos, ou 3 setênios. Quanto à sua confiança no mundo, como nos anos anteriores, ele ficou escolado. Ela é, no mínimo, realista, se não até mesmo cínica. Mesmo assim, nesse limiar, lhe surgem questões de natureza moral, espiritual, visando a uma mais profunda atribuição de sentido. Se de todo o precedente ele conseguir obter força para prosseguir positivamente em seu caminho de desenvolvimento, transporá esse limiar com a indagação pelo verdadeiro, pelo belo e pelo bom no mundo. São questões de confiança da mais elevada ordem. A gente podia comentar aqui um pouquinho antes de passar para os itens, né? Eu fiquei pensando aqui na leitura anterior sobre os espelhamentos, né? Porque parece que tem um espelhamento entre uma fase e outra. Em relação também à confiança, né? Sobre esse tema que a gente está estudando, né? E sempre uma oitava acima, como ele colocou. Se você desenvolve um tipo de confiança que no espelhamento você pode desenvolver, né? Pode desenvolver ou não, né? Um outro tipo de confiança, assim. Eu só queria perguntar se a Camila, se a Ana Cecília. E a Cecília, se vocês se sentem confortáveis com o termo espelhamento. Espelhamento. Se elas sabem o que é espelhamento. Na realidade, eu vi naquele livro Tomar a Vida pelas Suas Próprias Mãos, mas eu tenho dificuldade de fazer porque eu fico me cobrando muito. Mas isso aí não foi bem assim. E aí eu tenho essa dificuldade minha, que não sei se é a mesma coisa, mas no Tomar a Vida, a gente se espelha naquilo que já aconteceu, né? Eu entendo isso. Tá, o espelhamento, vou explicar de uma forma bem simples, mas dentro do processo biográfico, a gente, na linha da vida, nós observamos os fatos como uma curva. Então, existem vários tipos de espelhamento, mas eu vou falar só de um, que é o dos 21 anos, para ter uma ideia do que é, tá? Não vou me aprofundar no assunto. Então, a gente tem a linha da vida num formato de U. Então, de 0 a 21 anos vai ser a descendente desse U, que é o período onde nós estamos nos formando. Nós entendemos que essa etapa da vida é a etapa onde eu sou um cálice e eu recebo do mundo informação para me formar, certo? A partir dos 21 anos, nós entendemos também pelas leis biográficas que o indivíduo, que a pessoa começa a caminhar pelos próprios pés, começa o caminho para tomar a vida nas próprias mãos. E esse outro lado, que vai comparar, digamos, nesse formato de U, eu tenho de 0 a 21, depois eu começo a subir de 21 a 42 anos. E o espelhamento, o que é? É quando eu confronto os fatos de uma etapa da minha vida com os fatos da etapa correlacionada do outro lado desse U, que é isso que é chamado espelho. Então, eu lembro que durante a formação uma pessoa brincou e falou assim, bom, então aqui eu fazia pão e aqui eu casei com um padeiro, só para fazer uma brincadeira com relação a isso. Mas para quê? Qual é o propósito desse espelhamento? E só lembrando aqui que são 3 espelhamentos, 3, né? 3 espelhamentos. O propósito ele menciona aqui no livro a tal da oitava acima, e ele explica que a oitava acima, vou pegar a explicação do livro, é a repetição em escala mais elevada de algum fato, de ocorrências, de hábitos que eu adquiro ao longo da vida. O espelhamento nos ajuda a observar se, a partir de um fato, eu transformei esse fato em alguma coisa e avancei
em uma oitava acima no meu autodesenvolvimento. De maneira generalizada, a gente observa as dificuldades que a gente recebeu, vamos colocar desse jeito, as crises, nessa primeira parte da vida, do 0 aos 21, e nós observamos do outro lado, se nós tivermos forças, desenvolvemos a capacidade de superação dos obstáculos que eu tenho recebido na vida. Se a gente só repete ou se a gente transforma, né? Quando a gente repete, ou a gente repete, sabe aquela frasezinha, nossa, mas isso está acontecendo de novo comigo? Aí tem um ponto, tem uma situação de possibilidade de desenvolvimento. Se eu repito para mim mesma esse tipo de frase ao longo da vida, eu preciso observar isso e o espelhamento acaba nos auxiliando. O espelhamento é um trabalho que a gente faz no final do processo do aconselhamento biográfico, porque ele tem uma teoria por trás e essa teoria a gente não traz para o cliente, a gente mostra para ele, ele vai confrontando os fatos da própria vida. É isso? Então, o que a Cíntia trouxe é exatamente isso, que de 0 a 21, se eu vou recebendo informações, se eu vou recebendo vivências do mundo que fazem com que eu acredite que o mundo é bom, belo e verdadeiro, quando eu vou para a idade madura, eu vou desenvolvendo essa confiança de ordem mais elevada que ele tá dizendo. Gente, a Cecília fez um comentário aí no chat. Eu não tenho acesso ao chat. Não aparece, não. Não, eu fiz particular. Eu fiz ela mandou só para mim. Não fala, não. Ah, tá, desculpa. Quando é particular, está escrito lá, só para você, Camila. Desculpa, eu nem olhei, só achei que ela tinha mandado. Não, bem especificado. Para todos ou só para você? Agora que eu prestei atenção. Posso seguir na leitura ou alguém tem alguma observação? Então, eu vou ler só o último parágrafo, de quando eu fiz a pausa e seguir adiante. Se de todo o precedente ele conseguir obter força para prosseguir positivamente em seu caminho de desenvolvimento, transporá esse limiar com a indagação pelo verdadeiro, pelo belo e pelo bom no mundo. São questões de confiança da mais elevada ordem. Posso confiar na afirmação de que a verdade deve ser encontrada como qualidade no mundo e que no íntimo as pessoas exigem isso? Ou devo conformar-me com o fato de que sempre e em todo lugar reinarão repetidamente engano, mentira e relativismo? Posso confiar na afirmação de que a beleza, a harmonia e os relacionamentos imparciais podem ser encontrados no mundo e de que as pessoas realmente sentem vontade disso? Ou devo conformar-me com o fato de que esses relacionamentos sempre serão perturbados, corrompidos pelo poder? Posso confiar na afirmação de que a bondade e a educação podem ser encontradas no mundo e que as pessoas anseiam por elas em seu íntimo? Ou devo resignar-me com o fato de que o mal é, mesmo assim, o fator dominante neste mundo? A procura por essas dimensões do mundo não significa somente encontrar essas qualidades, mas, acima de tudo, chamá-las para a luz do dia, despertá-las. Isto, porém, só é possível quando a própria pessoa demonstra interesse nesses valores. O igual pode despertar o igual. Os frutos da tríplice autoconfiança podem ser presenteados ao mundo e, com isso, pode surgir uma nova confiança no mundo,
uma nova confiança na evolução, no futuro. No decorrer do desenvolvimento posterior, pode nascer uma profunda confiança no destino, no karma, na condução espiritual da vida. Gente, eu achei esse trecho lindo. É um trecho para tatuar. Aprender a lidar. Lê ele de novo, senhor. Leio. A procura por essas dimensões do mundo não significa somente encontrar essas qualidades, mas, acima de tudo, chamá-las para a luz do dia, despertá-las. Isto, porém, só é possível quando a própria pessoa demonstra interesse nesses valores. O igual pode despertar o igual. Os frutos da tríplice autoconfiança podem ser presenteados ao mundo e, com isso, pode surgir uma nova confiança no mundo, uma nova confiança na evolução, no futuro. No decorrer do desenvolvimento posterior, pode nascer uma profunda confiança no destino, no karma, na condução espiritual da vida. Aprender a lidar, no sentido prático, com as questões que podem ser levadas para essa nova grande fase, significa adentrar uma nova área de experiências. A pessoa começa a formular questões para si mesma e para os outros, e novos pontos de vista da realidade, muitas vezes aparentes minúcias, se tornam subitamente importantes. As prioridades no estabelecimento de metas se deslocam. É com essa meta evolutiva, com essas questões de aprendizado, que os próximos 3 vezes 7 anos, ou 3 setênios, adquirem sua própria cor. Não descreveremos essas fases detalhadamente. Sua identidade nem sempre é nítida. E as passagens são muitas vezes fluidas. Contudo, a primeira fase, 42 a 49 anos, tem novamente o caráter de pioneirismo, como época de fazer pessoalmente e de descobrir. Na fase seguinte, de 49 a 56 anos, cresce nova segurança nessa área e as experiências são interiorizadas. Na última fase, 56 a 63 anos, surge distância e objetividade. Olha-se para trás, para o que foi conquistado, e nesse meio tempo emergem questões da autoconfiança ligadas à última grande fase da vida. Com a despedida da vida profissional organizada, aposentadoria, com os contatos sociais regredindo com o tempo, com a diminuição da vitalidade e com o aparecimento dos achaques da idade, com a aceitação de novas dependências, uma questão se torna cada vez mais importante. Aquela a respeito de uma vida após a morte, de um sentido para esta vida terrena, na perspectiva de uma curva evolutiva maior, abrangendo várias vidas terrenas. Aqui, o apelo mais fundamental é direcionado para a confiança na vida, na confiança em Deus. Eu já vi o sorriso da Cíntia, acho que ela quer comentar. E eu vejo só o sorriso da Ana. Isso, né? Essa evolução da confiança, né? Porque é isso que a gente está percebendo, assim. Como que a gente nasce pleno de confiança, né? O primeiro setênio. Depois a gente passa uma fase da vida que a gente tem que ficar reelaborando, né? Internamente essa confiança, né? E a gente vai trazendo ela em vários aspectos da vida,
para chegar lá no final a gente trazer essa grande confiança, né, que é no espiritual, né? Então, é muito bonito ver isso, assim, a evolução da confiança, né, ao longo da biografia. Além disso, eu vejo, me chama a atenção, e é algo que aqui talvez permeie uma questão de propósito, essa possibilidade, porque o que ele está trazendo aqui é que são possibilidades, isso depende de eu estar desperto internamente para mim. Não é uma dádiva, é isso que eu entendo, não é uma dádiva, não está posto isso, porque eu posso ter tido primeiros setênios que minaram já no nascedouro essa confiança, e aí cabe, tá nas minhas mãos fazer uma transformação. Lembra que a gente falou do espelhamento? Está nas minhas mãos fazer uma transformação dessas vivências para algo que alimente essa confiança, para que quando eu chegue nesse último setênio, eu tenha essa possibilidade de olhar, de buscar, aqui quando ele fala, buscar um sentido para essa vida terrena na perspectiva de uma curva evolutiva maior. Aqui o que me vem é o que eu vou deixar de legado? Ou eu quero deixar legado? Né? Ou não, a vida é assim mesmo e pronto, acabou. Então, tem também uma transformação daquele idoso, vamos colocar dessa forma, de eu me preparar para que tipo de idoso, para que tipo de pessoa eu quero ser e se eu vou conseguir olhar as dádivas que eu recebi e começar a devolver essas dádivas. Que às vezes elas estão mascaradas de crises, mas será que eu vou desenvolver essa habilidade em mim? Eu acho que isso até vai ser lá para frente, eu imagino, né, porque eu não li esse livro todo, que quando for falar da doação deve ter a ver com isso, né, que você está colocando, né? Eu acho que a Cecília quer colocar alguma coisa, ela levantou a mão, né? Isso. Então, na realidade, eu percebo uma diferença também na educação nesse setênio, né? Quantas crianças que nascem sem medo e quantas outras que é tudo com medo. Isso faz mal, isso é perigo, isso não pode, né? Então, essa confiança, eu acho que também está atrelada a isso. Eu me lembro que, na ocasião, nossa, família grande, né? A gente não podia comer determinadas frutas porque não sabia a procedência. Então, na realidade, é porque se comprasse para um, tinha que comprar para todos. E banana era barato. Então, banana era só tirar a casca. Então, banana podia, né? Então, eu dei um exemplo bem sutil assim, mas que eu vejo dentro da criançada dessa nova geração agora, da minha família, né? Uns que já estão dirigindo carrinho de kart, menino tem 5 anos, o outro não pode porque é perigo. Então, essa confiança, eu acho que ela vem daí, de você confiar, que você tem um olhar, você tem alguém que está te guiando, né? E você, acho que foi a Priscila que comentou, né? Não sei, e a gente pode ir perdendo. Você começa a ser aquela criança, depois você vai perdendo. Então, essa perda, eu acho que ela ocorre lá pelo que você teve lá no início, né? De perigo, de medo, não sei, eu posso estar viajando, né? Mas é isso aí. Eu diria que tem uma associação de fatores. É o famoso nunca é uma coisa só. Em que sentido? No sentido de que quando uma criança nasce com ela uma individualidade. Ali já tem um ser potencial. E esse ser tem características, tem as heranças karmáticas, vamos colocar desse jeito, que na sua sensorialidade, ou seja, a criança nasce aberto para esses sentidos da confiança, como a Cíntia trouxe, mas tem a característica dela. Então, a gente pode ter uma criança que nasça dentro de um ambiente totalmente protegido, amoroso, o ninho com todas as qualidades necessárias dentro das leis biográficas, e essa criança ter em si a percepção de que aquilo não é bom.
sabe? Então, pelo menos eu sempre olho pelos dois lados. Uma coisa é o que o mundo traz, mas a outra é como aquela corporalidade, aquela individualidade recebe. E aí está o mistério da vida, porque eu não sei como aquela criança vai receber. Eu lembro de uma amiga que, durante a formação, ela sempre falava o tanto de amor que ela tinha recebido. Ela falava, o ninho era super direitinho. Em paralelo, ela desenvolveu uma sensação de abandono. E essa sensação de abandono foi alguma coisa que, ao longo da formação, ela foi trabalhando. Então, eu acho sempre muito importante a gente olhar, sim, o que eu recebo da vida, mas a gente não excluir que aquele feijãozinho tico já é uma individualidade e, a partir das sensorialidades dele, ele vai captar se aquilo o alimenta de confiança ou o afasta da confiança. Não sei se faz sentido isso para vocês, mas é muito da forma como eu vejo. Porque no meio desses dois encontros, a forma como eu desenho, é que eu vejo karma. Porque não significa que entregar tudo pronto, tudo maravilhoso. Quantas histórias de superação a gente tem de crianças que nasceram em condições abusivas, difíceis do ponto de vista econômico, e transformaram isso de uma maneira que, muitas vezes, quem nasce, entre aspas, em berço esplêndido, não consegue superar. Então, eu gosto sempre de olhar que tem a parte da criança também, né? Claro que eu não estou falando aqui que qualquer tipo de lar, mas eu acho que ainda tem como essa criança o que ela vai fazer depois, e aí vem o espelhamento, com aquilo que ela recebeu, como que ela interpreta aquilo. Seguimos? Tá. Do mesmo modo como as crianças deixam o mundo espiritual cheias de confiança no sentido de uma vida terrestre, de maneira coerente para elas e também para a Terra, assim também uma alma humana deveria poder deixar a Terra cheia de confiança, no sentido que existe em levar experiências terrestres para o mundo espiritual e elaborá-las de maneira coerente para ela própria e também para o mundo espiritual. Uma pausa aqui que está acabando a bateria do meu celular. Só um segundinho. Desculpe. Espero ter ficado claro que esse passeio pela vida, do ponto de vista da confiança, foi apresentado de modo tipicamente ideal. Naturalmente, em todos os estágios de desenvolvimento, a realidade mostra anomalias, unilateralidades, fases de imobilidade e patologias. Encerramos o capítulo. Iniciando, posso iniciar ou alguém quer fazer algum encerramento com relação a esse capítulo da confiança? Eu acho que só para poder alinhavar, né? Eu acho que é isso que a gente estava comentando anteriormente, né? Inclusive, na própria linha da biografia, a gente tem isso, né? Essa linha que vai crescendo em consciência, né? Que ela vai... Tem a linha que não cresce, que ela vem paralela, e tem a linha que decai junto com o corpo físico, né? Eu estou quase lendo essa linha como consciência e também confiança, né? Porque também você tem essas possibilidades em relação à confiança, né? Você pode ter um desenvolvimento espiritual dessa confiança, você pode ter algo que vai perpassando, mas que também não tem esse crescimento, como você pode ter algo que decai também, né? Como a gente vê muitas vezes nessa fase do inverno da vida, né? Ou mesmo após isso,
pessoas que internamente, né, vão decaem junto com o corpo físico, né? Que vão ficando numa rigidez, numa dificuldade de confiar, né, nas pessoas. A alma acompanha a perda, né? É isso que você está falando. A alma acompanha a perda do da vigor vitalidade. físico. Né? Então, eu acho que isso também não vale só para a consciência, vale para a confiança também, né? É a imagem que eu faço, assim, até agora do que a gente leu. E eu achei tão bonito esse final aqui, né? Quando ele fala que as crianças deixam o mundo espiritual cheias de confiança, né? Então, assim, é como se a gente viesse, me veio a imagem, assim, de um tanque, né, de combustível, um carro com um tanque de combustível lotado, né? A gente vem cheio de confiança. E o que a gente vai arrumando nessa vida, nessa passagem da gente por esse planeta, que a gente vai gastando esse combustível, né? Assim, de uma maneira, às vezes, com pouca consciência, né? E aí a gente vai só decaindo e não abastece de novo, porque a gente pode se abastecer novamente, né? E a gente não abastece, a gente só vai usando, ou então a gente dá um jeito de se abastecer novamente, né? Encher esse tanque aí novamente. E aí eu acho que isso tem a ver com essas capacidades que a gente vai tendo de transformar, né? De venerar, né? Um tanto de coisas aí que a gente foi vendo durante esse capítulo que vão nos abastecendo dessa confiança, né? Para mim, até agora, ficou isso aí. Seguimos? 5. Assim. Capítulo 5. O mistério da vontade. Confiança tem a ver com a vontade e com o agir. As várias expressões e combinações de palavras que empregamos nos capítulos antecedentes testemunham isso. Eis uma quantidade delas. Confiança em objetos é, na realidade, uma previsão do modo como reagirão os objetos à minha ação. A ponte me transportará, a luz iluminará. Confiança em capacidades significa confiança no agir concreto de pessoas. Confiança em acordos significa que eu conto com o fato de que as pessoas farão o que se comprometeram a fazer. Confiança em intenções das pessoas tem a ver com a direção de seu impulso volitivo. Impulso volitivo é a vontade. Confiança em ideias significa a previsão do que eu espero que aconteça ao deixar meu agir guiar-se por essas ideias. O grande adversário da confiança é o poder em sua forma obscura de manifestação. Poder é expressão de uma vigorosa força de vontade, mas quando essa força de vontade não é guiada por motivos morais, evolui para uma força de vontade que quer dominar a vontade do outro, controlar, eventualmente quebrá-la. Poder, em sua forma mais obscura de manifestação, e confiança tem a mesma relação com a vontade, mas com indícios inversos. Pelo fato de o querer ser direcionado para o futuro, a confiança também tem sempre a ver com o futuro. Quando eu confio meu dinheiro ao banco, quando entrego meus filhos a uma babá, quando levo meu terno à lavanderia, quando deixo meu plano de viagem ser elaborado por uma agência de turismo, alimento certas expectativas, e estas
sempre se situam no futuro, sobre o que o banco fará com o dinheiro, como reencontrarei meus filhos, o que acontecerá com meu terno, como serão as conexões em meu plano de viagem. Se essas expectativas não forem preenchidas, isso poderá significar o começo de uma confiança abalada. Se eu deposito confiança em alguém, crio o espaço em que o outro pode agir, expressar sua vontade. Esse espaço pode estar sob determinadas condições ou ser limitado, mas isso nada muda no princípio de que depositar confiança significa conter minha própria vontade e criar espaço para a do outro. Isso acontece tanto quando eu voto num político, como quando concordo com a postura de um colega de trabalho, ou mediante uma colaboração financeira, apoio uma instituição que garante para mim a qualidade de determinados produtos. Um relacionamento de confiança é, em verdade, um relacionamento de vontade. Isso não resulta somente do que foi mencionado até aqui, podendo também ser entendido diferentemente. Quando nós permanecermos fiéis a um compromisso uma vez assumido, quando permanecermos fiéis ao parceiro com o qual nos casamos, quando mantemos a fidelidade a um princípio com cujo fundamento concordamos, em realidade, isso significa que entramos num relacionamento de vontade com esse parceiro, com essa ideia. Por meio da nossa vontade, nós estamos muito mais ligados existencialmente do que por meio dos nossos sentimentos e nossos pensamentos. As decisões da nossa vontade são uma expressão direta do nosso eu. É por isso que as crises de confiança também têm, em geral, um caráter existencial. E é por isso que confiança traída, mal utilizada, deixa feridas tão profundas. Depositar confiança torna vulnerável. Você fica dependente daquele em quem depositou confiança. Este pode trair a confiança ou utilizá-la para vantagem própria. Por isso, confiança tem a ver com medo, com insegurança a respeito de como o outro preencherá o espaço que você lhe concedeu. Por isso, o desenvolvimento de forças da confiança tem a ver com a coragem. Ora, que significado tem essa prova de coragem para o desenvolvimento da pessoa? Porque atualmente o ser humano é desafiado em todas as áreas da vida a desenvolver forças de confiança. No capítulo 2, eu esbocei, em grandes linhas, o desenvolvimento da humanidade. Um longo caminho de encarnação, emancipação e despertar. Nesse caminho, o homem foi guiado, a princípio, diretamente do mundo espiritual e, mais tarde, por líderes espirituais que estavam abertos à inspiração. Tem uma observação. Inspiração. Grau de desenvolvimento espiritual relacionado com o sentir e a percepção auditiva suprassensível. Esses líderes, eles desenvolveram a capacidade para isso, nos assim chamados locais de mistérios. Um longo e rígido aprendizado levava, por fim, a uma iniciação. Rudolf Steiner descreve todos os mistérios pré-cristãos, apesar de suas grandes diferenças, como sendo mistérios da sabedoria. Isso é compreensível, já que todos os conteúdos dos mistérios eram direcionados para proporcionar ao discípulo um acesso à sabedoria oculta da qual surgiu toda a criação. As iniciações eram, em sua característica,
direcionadas para o passado, de volta à fonte da qual fluiu a sabedoria da criação, já que, desse modo, eles olhavam junto com os deuses, queriam junto com os deuses, podiam, então, dar direção à cultura voltados para o futuro, podiam colaborar para a evolução até o ponto a que chegamos agora, com um pensar claro, vigilante e autônomo, em que o eu vivencia a si mesmo. Este é o ponto de partida para o ser humano livre. Ele pode, em liberdade, tomar nas mãos seu próprio desenvolvimento, formar seu próprio mundo social e até transformar a natureza. Em resumo, nesta época, o ser humano é convocado para o empreendedorismo, para a tomada de iniciativas, para assumir responsabilidade pessoal, para a atividade como artista, que de modo criativo forma algo novo. Essas mencionadas características têm em comum a ação, o colocar em ação a vontade própria. Desse ponto de vista, é compreensível que Rudolf Steiner tenha falado sobre os novos mistérios como sendo mistérios da vontade. Cíntia, você queria falar alguma coisa? Não, porque eu estava olhando o horário, se a gente parava aqui e comentava isso, ou se a gente prossegue, mas eu ainda dá tempo ainda, faltam 7 minutos. Dá. Mas é porque tanta informação que teve nesses parágrafos, né? Eu vou reler de onde eu parei, então. Desse ponto de vista, é compreensível que Rudolf Steiner tenha falado sobre os novos mistérios como sendo mistérios da vontade. Os antigos mistérios da sabedoria perderam sua força inspiradora no decorrer da evolução. O que antes ainda era revelação viva, morre na tradição, no dogmatismo. Se antes todas as áreas da vida ainda tinham uma orientação espiritual, uma qualidade religiosa, com o início da época moderna, com a ruptura da consciência orientada para o mundo perceptível sensorialmente, orientação espiritual, essa qualidade religiosa se perde. A cultura não é mais inspirada por centros de mistérios, onde era abrigada a antiga espiritualidade. Ela recebe seu conteúdo daquilo que as pessoas, por suas próprias forças, desenvolvem em termos de ideia. Em certo sentido, os centros de pesquisa das universidades assumiram a direção dos antigos mistérios. Eles indicam com sua ciência e com a continuação desta, a técnica, a direção à sociedade. Sem uma nova orientação para o espiritual, esse desenvolvimento nos atará cada vez mais ao materialismo. Rudolf Steiner considerou sua tarefa indicar caminhos para essa nova orientação rumo ao mundo espiritual. Isso não deveria acontecer mediante uma volta ao passado, e sim graças a uma vontade espiritual para o futuro. Em toda parte onde respostas para perguntas desta época são procuradas com base na antroposofia, essa vontade espiritual é despertada. Ali, os novos mistérios se tornam atuais e são, como já foi dito, mistérios da vontade. Acho que a gente pode parar por aqui, no meio da página 51, para retomar na semana que vem. Sim. Eu não sou uma expert nesse
processo do desenvolvimento humano, eu estou no caminho, aprendendo, mas uma das poucas palestras da Gudrun que eu assisti, que aconteceu no Centro Paulus, ela trouxe um círculo, que seria o ciclo do desenvolvimento humano, e nesse ciclo, se vocês puderem imaginar comigo, então, um círculo, aonde, como se fosse o do relógio, certo? Aonde o 12, né, o início, estaria meio que o início da humanidade. Eu vou explicar do meu jeitão, como eu captei. E nesse 12, digamos assim, a humanidade estava totalmente devota ao mundo espiritual. Então, se a gente colocar lá para trás, que era essa conexão do homem com a terra e com os movimentos da natureza, essa ligação com a natureza como uma divindade, certo? E fazendo a história bem curta, foi necessário, ao longo dessa mobilidade dos ponteiros, do 12, vindo para o 6, que o homem fosse se afastando desse universo, desse mundo celeste, e se aproximando da Terra, para começar a desenvolver a sua própria individualidade, porque, da forma como eu entendo, havia uma mescla, havia uma interação muito grande entre o homem na Terra e a espiritualidade. E esse caminho é o caminho que a gente foi percorrendo e que chegou nesse 6, né, desse nosso relógio espiritual, a essa conexão com a Terra, com o mundo material. Então, se lá nesse 12 nós éramos totalmente espiritualizados e isso não cria uma individualidade, hoje nós estaríamos nessa exacerbada materialidade, quase que renegando essa espiritualidade. E assim como no espelhamento, existe um caminho de volta. E eu lembro que ela fez um desenho que apontava uma seta, sabe? Depois do 6, ao invés de ir para o 7, havia uma seta que mantinha reto, ou seja, nós não retornaríamos a essa conexão com a espiritualidade carregando a nossa individualidade, não retornando para essa espiritualidade cega, onde eu não me reconheço como indivíduo. E que o desafio, o que eu gravei foi que o desafio da humanidade hoje é fazer esse retorno para a espiritualidade de forma integrada, mas reconhecendo a individualidade de cada um. E aqui é o desenvolvimento da consciência. E eu gosto sempre de lembrar que se a gente reencarnou nessa era, se a gente reencarnou nesse momento, que isso é uma escolha, né? A gente não é escolhido lá para falar, agora você desce. Isso daí não acontece. É porque a gente tem as forças necessárias, a gente tem todo o material e o suporte para atuar nessa época como a gente é com as coisas que a gente tem, né? Agora entrou o sol aqui de forma... Deu o nosso horário. Alguém quer comentar alguma coisa? Cecília, Ana, Camila? Sobre o que lemos hoje ou até agora? Eliene, estou esquecendo que eu não estou vendo a Eliene no vídeo, ela está aqui. Para mim é um caminho de aprendizado mesmo, e essas coisas eu acabo olhando para a minha vida e vendo assim como as coisas fazem sentido, né? Essa questão do despertar e ser apresentada para a antroposofia há 4, 5 anos, já com 56 anos, que bate muito com tudo isso que a gente está conversando, né? Só que para mim ainda é muito aprendizado, para mim eu já ouvi todos esses termos, mas ainda é muito aprendizado, e em cima de dúvidas que eu sempre tive minha vida toda.
Então, assim, é como se todas as dúvidas da minha vida toda tivessem sendo apresentadas agora, tirado aquele véu né, e eu tivesse encontrando esses caminhos, mas ainda é muito aprendizado, muito. Então, por isso que eu fico feliz, assim, e fico ouvindo muito e elaborando na minha cabeça, mas, nossa, para mim é muito verdadeiro tudo isso. Não é? Dá uma alegria por dentro, né, Ana? É um sentido Aham. que faz sentido. Acho que é isso. Sim. Eu falo que é um sentido que traz um conforto no coraçãozinho, sabe? Que a gente Sim. entende, né? E você compreende esse universo mesmo. Muito Isso. lindo. Muito lindo. E aí eu sou muito grata a vocês que se dispõem aí a estar trilhando esse caminho com a gente. Obrigada. É que esse caminho é nosso também. Eu me reconheço muito nas suas palavras, Ana. A Cecília que escreveu, né, que ela tem muita reflexão a fazer, que ela ainda está sem o livro no momento, e agradeceu. O que você fala, Ana, reverbera em mim. Eu entrei em contato com a antroposofia em 2009 e me sinto engatinhando. E é bom que a gente se sinta engatinhando, sabe? Porque abre o espaço do maravilhamento. Então, sim, algumas coisas a gente vai caminhando na nossa velocidade e vai percebendo que isso faz sentido. E como disse a Eliane, né? Traz uma calma, um aquietamento para o coração. Viva, estamos no nosso caminho, e é isso que é importante. É isso mesmo. Então, tá bom. Eu vou ler o verso novamente para a gente finalizar, tá? Tá. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada a todos, até semana que vem. Obrigada, meninas. Eu acredito em transformação. Eu não acredito na imutabilidade de circunstâncias e pessoas. Eu não quero mais impedir com minha desesperança possibilidades de vida. Eu acredito que a tudo que é vivo é inerente à evolução, numa pessoa, num pensamento, nos acontecimentos cotidianos, num animal, numa doutrina. Com minha fé na transformação, eu crio um espaço livre onde ela possa acontecer. Eu contribuo para que o mundo se desenvolva. Bom dia. Bom dia. Até semana que vem. Até. Até. Gratidão.